A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, tem a honra de apresentar a segunda semana jurídica da Comissão de Análise de Jurimetria e com o tema Impacto da Inteligência Artificial no Sistema da Justiça, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, a doutora Thaís Jurema, presidente da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva da OAB São Paulo. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu inauguro a segunda semana jurídica da Comissão de Análise de Jurimetria e Análise Preditiva da OAB São Paulo. Digo que eu não sou presidente, e sim estou presidente, e essa semana jurídica não seria possível se não fosse todos os membros da comissão, aos quais vou nomear posteriormente, mas em especial o nosso querido presidente Caio Augusto Silva dos Santos, nosso vice-presidente Ricardo Toledo, que está sempre conosco, sempre apoiando as nossas iniciativas, o nosso querido presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Alexandre Rolo, todos os palestrantes que graciosamente se dispuseram a aceitar o nosso convite, como o nosso querido Eduardo Arruda Alvim hoje. E também não seria possível se não tivessem os ouvintes, né? Então, aqui eu agradeço a participação, inclusive na semana passada, nossa semana jurídica junto com a Uninove, teve mais de 25 mil visualizações, realmente foi um sucesso de público. Nos nossos eventos anteriores, tivemos visitantes de mais de 5 países, além de vários lugares, de vários estados do nosso país. É realmente uma grande alegria fazer parte dessa comissão, com um tema tão diferente, que eu tenho certeza que poucas pessoas sabem, né? A nossa comissão é a única comissão do Brasil a analisar o tema. Fica aqui o meu convite para que todos participem. A nossa comissão está aberta a vocês, não só aos advogados, aos bacharéis em direito, como também aos estudantes. É com muita alegria que a gente abre os braços para recepcioná-los, porque a gente entende que é muito importante a gente ter essa troca. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos especiais aos membros da nossa comissão de jurimetria. Peço desculpas se eventualmente eu deixar de falar o nome de alguém, mas, em primeiro lugar, ao meu querido vice-presidente Márcio de Almeida Rodrigues Fago, que elaborou toda essa semana jurídica. Foi dele toda a organização. Então, fica aqui o meu amor declarado, que eu vivo declarando meu amor por ele, e toda essa garra de estar e disposição de estar aí deixando os seus afazeres para desempenhar essa função da comissão. Então, os meus agradecimentos aos membros da comissão, doutora Andréia Lopes, nossa querida Carla, que é difícil chamar de Carla, Carlinha, Alessandra Lanza, ao Alexandre Foiadelli, a Alexandrina, a Ana Cecília, o Bento, doutor Celso Joia, a Cláudia Benato, a Cláudia Trajano, o Kleber, o Danilo, a Elizabeth, o Hércules, o Fabrício, a Zia, a Helena, nosso querido JB, que já está morrendo de saudade, a Kelly, o Leandro Ramos, a Mara Farias, a Márcia Amaral, ao Matheus Mazelli, a Maiara, ao Paulo Galindo, ao Paulo Oliver, ao Pedro, ao Rafael, a Renata, ao Ricardo, ao Roberto Oliveira, ao Rodrigo Fago, ao Sérgio Antunes e ao Walter Zuccaro.
Eu acredito que eu não esqueci de ninguém. Mas se caso eu esqueci, fica aqui também o meu coração para vocês. Muito, muito obrigado, do fundo do coração. E eu tenho certeza que essa nossa semana vai ser brilhante. Doutor Eduardo Arruda Alvim, não tem nem o que falar, né, dessa sumidade no direito, realmente é um expoente. E abrir essa segunda semana jurídica com tal personalidade só nos enche de orgulho. É muito bom ter a oportunidade de te ouvir mais uma vez. Muito obrigado, doutor. A casa está aberta. Venha sempre e participe da nossa comissão. A todos, novamente, fica o convite, participem das nossas comissões e eu passo a nossa palavra ao doutor Márcio Fábio. Boa noite a todos. Quero agradecer aí a Thaís, as palavras, ao carinho, a nossa presidente, que nos deu a oportunidade de presidir esse evento hoje, assim como os próximos eventos que serão dirigidos por outros membros, e a nossa comissão tem essa característica de poder permitir que todos sejam partes ativas desse grupo. Não existe uma liderança, e sim existe um contexto que nós tentamos atribuir desta forma um novo modelo de participação, né? Eu não poderia deixar de saudar o professor Eduardo Arruda Alvim, o qual carinhosamente, quando eu me reporto a ele no particular, eu chamo de Dudu. A gentileza e a presteza de se dispor aí para estar ensinando para a gente. Oportunamente, a Andréia vai estar falando do currículo dele, né? Mas ele é muito melhor como pessoa do que o currículo dele. É uma pessoa muito humilde, muito simples, muito querida. E ela está abrindo, né? O professor Arruda Alvim está abrindo essa semana por esses atributos. É importante salientar aos nossos convidados e ouvintes que a nossa comissão de jurimetria e análise preditiva, ela tem essa característica multidisciplinar, por envolver estatísticas, por envolver economia, por falar de inteligência artificial, que seria a predição do ponto de vista recorrente, né, que possa vir a impactar a vida das pessoas, né? E é importante frisar que a jurimetria, em seu conteúdo, em seu conceito, é o estudo estatístico econômico aplicado ao direito, na base que a análise preditiva é a projeção desses estudos, e por conta disso nós promovemos essa semana jurídica para que a gente pudesse falar um pouquinho desses temas, e não obstante a tudo isso, nós convidamos pessoas muito importantes como o professor Arruda Alvim, o qual eu peço a gentileza, se a Andréia assim não o fizer, eu estarei o fazendo, de poder apresentar o nosso palestrante de hoje. Problemas de tecnologia. Como nós aqui, professor, atribuímos backups, eu vou fazer por hora, até a Andréia se restabelecer, a apresentação do seu currículo. Vamos ver se a Andréia chegou, acho que sim. Doutor Eduardo Arruda Alvim, doutor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, professor dos cursos de bacharelado, mestrado e doutorado da PUC de São Paulo e da FADISP, acadêmico titular da cadeira número 20 da Academia Paulista de Direito, membro do Instituto Brasileiro, membro do Instituto Pan-Americano de Direito Processual. Eu me permiti aqui em ler em português, porque seu currículo, eu não sou muito bom em espanhol também não. Advogado em São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro.
Hoje ele vai nos agraciar com a palestra Impacto da Inteligência Artificial no Sistema da Justiça. Passo a palavra ao professor Arruda Alvim e se sinta saudado e abraçado, professor, e muito obrigado novamente pela sua presença. Muito bem. Boa noite a todos. Estão todos me ouvindo? Estão ouvindo, Márcio? Sim, estamos ouvindo. Ótimo. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite que me foi formulado aqui para estar aqui com vocês essa noite. Faço na pessoa da presidente da comissão, doutora Thaís Jurema, na pessoa do Márcio Fago, faço também na pessoa da Andréia, que eu conheço há tantos anos, e que está aqui como mediadora, né? Parabenizo também a iniciativa na pessoa do presidente Caio Augusto e na pessoa do vice-presidente, meu amigo Ricardo Toledo. Eu fui encarregado de falar hoje aqui com vocês sobre o impacto do sistema da inteligência artificial no sistema de justiça, né? E eu aceitei, na verdade, esse desafio que foi proposto pelo Márcio, porque eu, como professor de processo civil, esse tema tem me interessado, mas, obviamente, dentro das limitações próprias de um professor de processo civil. Então, eu fui atrás de bastantes dados que eu achei relevantes e que podem aqui ilustrar a nossa conversa de uma maneira, acho que bastante instigante. Eu dividi, na verdade, essa exposição de 40, 45 minutos, um pouquinho mais, eventualmente, em 4 partes. A primeira parte, eu quero falar com vocês sobre o papel do STJ hoje. O papel do STJ e do Supremo Tribunal Federal, dos 2 tribunais superiores, o STJ e do Supremo hoje. Esse é o primeiro ponto. Depois, eu quero falar com vocês sobre os tipos de inteligência artificial que nós temos. Depois, eu passo para uma terceira etapa, que seria a adequação do uso dessas técnicas de inteligência artificial, desses estágios de inteligência artificial que nós temos disponíveis hoje, para as decisões judiciais. E, por último, eu gostaria de abordar um tema que acho que também interessa a todos, que é o impacto do uso dessas inteligências artificiais no nosso mercado de trabalho, no mercado de trabalho do advogado, e como isso deve se refletir nos próximos anos. Mas para que a gente feche o raciocínio e consiga chegar às conclusões que eu pretendo, é preciso que a gente fixe algumas premissas, né? E essas premissas consistem exatamente na gente procurar delimitar desde o início qual é o papel que o Superior Tribunal de Justiça, qual é o papel que o Supremo Tribunal Federal exercem hoje. Exercem hoje acentuadamente depois do advento do Código de Processo Civil de 2015. Eu já não falo mais o novo Código de Processo Civil, porque ele tem 5 anos e 4 anos e pouquinho já de vigência. Muito bem. O Código de Processo Civil de 2015, começou a viger em 2016, veio tentar resolver, entre outras coisas, mas acho que a modificação mais importante, que não é propriamente uma modificação legislativa, mas é uma modificação estrutural, ele veio tentar resolver um problema que aflige a todos nós, advogados. Porque quando se pensa em papel do Supremo Tribunal Federal, quando se pensa em papel do Superior Tribunal de Justiça, muita gente pensa, isso não interfere muito na minha advocacia. Eu advogo no âmbito, por exemplo, do Estado de São Paulo, eu estou preocupado com recurso de apelação, eu não estou preocupado com recurso especial, recurso ordinário. Normalmente eu não advogo em Brasília, é comum ouvir isso, né? E, na verdade, não é bem assim. O que esses tribunais fazem, eles refletem, ou o que eles decidem, eles refletem, ou pelo menos deveriam refletir, né, na vida de todo mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês, que me parece bastante eloquente, e é um exemplo do cotidiano de cada um de nós, né? Em 2010, sobreveio a Emenda Constitucional 66. A Emenda Constitucional 66 alterou o processo de divórcio. Estabeleceu uma facilitação do acesso ao processo de divórcio. Muito bem. Com isso, com base nessa facilitação, parte da doutrina passou a pensar, bom,
Se agora não tem nenhum requisito para se chegar ao divórcio, não há por que subsistir a ação de separação judicial. Então, o processo civil 2015 resolveu o problema, está lá nos procedimentos especiais. Mas, de 2010 a 2015, perdurou essa dúvida. Ao passo que outros doutrinadores pensavam de modo diferente. Pensavam, não, é possível que o casal, por exemplo, queira se separar, porque a separação não implica ruptura do vínculo matrimonial, só ela cessa o dever de coabitação, cessa o dever de fidelidade recíproca, porém, o casal pode não querer romper o vínculo matrimonial, amanhã se eles se reconciliarem, não precisam casar de novo e assim por diante. Bom, essa discrepância no seio da doutrina se refletia na jurisprudência. Então, eu me lembro uma determinada vez, eu estava dando uma aula na Faculdade de Direito de Franca, e conversando lá com amigos depois da aula no jantar, o sujeito me disse, olha, chegou a tal ponto a dispersão jurisprudencial, que se um cliente chega no meu escritório hoje, ter sido, sei lá, em 2012, 2013, e diz, olha, eu quero me separar, eu não sei o que responder. Né? Porque eu vou dizer, se o senhor tiver a sorte de levar a sua discussão para as varas tais e quais, o senhor vai conseguir se separar. Ao passo que, se o senhor levar para as varas tais, o senhor não vai conseguir se separar, só divorciar. Né? Então, vejam que a discrepância jurisprudencial chega a tal ponto, né, que um advogado, ainda que bem informado, né, não consegue, eventualmente, dar uma resposta para o cliente por um assunto tão simples e tão banal como saber se um casal que não brigou nada, só resolveu se separar, mas estão se dando bem, civilizadamente, né, não consegue dar ao cliente a resposta, é possível vocês se separarem ou não é possível vocês fazerem a separação consensual, tem que se divorciar. Né? Isso parece uma coisa até banal, mas isso se reflete, isso tem consequências muito mais sérias do que isso. Né? Vocês imaginem, por exemplo, isso ocorre com frequência, né? Essas discrepâncias em matéria tributária. Vocês imaginem, por exemplo, isso ocorre com frequência, essas discrepâncias em decisões sobre guerra fiscal. Né? Isso gera uma insegurança muito grande. Essa insegurança gera uma consequência imediata, além da falta de tratamento isonômico, além da falta de previsibilidade, além do ambiente de falta de credibilidade judiciária, ela leva a uma consequência inexorável, e leva em todo mundo, em todos os regimes, em todos os tempos, que é afugentar o dinheiro. Né? A gente só põe o dinheiro, né? O estrangeiro só põe o dinheiro aqui se ele sentir um ambiente de segurança. Né? Agora, eu vou instalar uma indústria, eu quero investir no Brasil, eu quero fazer um investimento, eu quero produzir aqui. Muito bem. Quais são os tributos que incidem? Se o senhor... Não raramente, a primeira turma de Direito Público do STJ entende de um jeito, a segunda turma de Direito Público do STJ entende de outro. Bom, e como é que o sujeito faz uma análise? Mas não existe um tribunal que uniformize esse entendimento em todo o país, existe, mas eles não uniformizaram ainda. Bom, então, só tem uma solução. É considerar que o tributo incide. Porque ninguém vem aqui para investir aqui para perder dinheiro. Então, a única solução possível é considerar que o tributo incide. Bom, isso aumenta o custo do Brasil. Não tem outra solução. Ninguém vem aqui investir dinheiro fora do país, dentro do país, porque é bonzinho. O cara vem investir, pode gerar empregos, pode gerar benefícios, etc. Pode até não oferir lucros, mas o objetivo dele é oferir lucros. Então, ele necessariamente tem que levar isso em consideração. Bom, nesse cenário, né, tendo em vista essas repercussões, é que avulta em importância a tendência de uniformização da jurisprudência. Nós temos uma Constituição que já tem 32 anos, em cujo artigo 105 se prevê o acesso ao Superior Tribunal de Justiça para dizer a última palavra em matéria de lei infraconstitucional federal. E o Supremo sobrou, né, parte da competência que ele tinha antes do advento da Constituição de 88, quer dizer, a última palavra em matéria de direito constitucional. Eu pergunto, o que adianta, né,
ter 2 tribunais de cúpula encarregados de dizer a última palavra em matéria de lei federal, infraconstitucional e em matéria de direito constitucional, se as decisões desses tribunais, quando efetivamente representem, eu faço essa ressalva, a posição desses tribunais, né, e não a posição isolada do ministro A ou do ministro B, mas quando representem não sejam seguidas, né? Então, e isso é muito importante, né, que se sigam ou que sejam seguidas as posições do tribunal e não que sejam seguidas as posições do ministro A ou do ministro B. Né? Em determinados lugares, certamente mais evoluídos do que o Brasil, é o caso da Alemanha, por exemplo, o equivalente ao Superior Tribunal de Justiça da Alemanha, que é o BGH, né? É óbvio que tem voto vencido, é óbvio que tem discrepância dentro dos órgãos colegiados, mas não é divulgado quem vota vencido. A posição do tribunal é a posição vencedora e a posição do tribunal é que deve ser seguida. Justamente para evitar essa alha, justamente para evitar essa oscilação, que deve ser seguida é a posição do tribunal. Então, na minha cabeça, em que pese N críticas que não vem a pena discutir, porque desbordam do tema central da nossa exposição, o Código de Processo Civil, e essa é a primeira conclusão que eu quero afirmar com vocês, deu um grande passo. Deu um grande passo ao impor que sejam observadas, e trata disso em N dispositivos, quando prevê o cabimento da reclamação, mas principalmente no 927, inciso 3º, quando prevê que as orientações emanadas de recursos especiais repetitivos, seja no âmbito do STJ, seja no âmbito do Supremo, né, sejam de observância obrigatória. Né? Essas orientações devem ser seguidas. Né? Elas devem ser seguidas justamente para que se atinja primeiro o escopo do legislador constituinte lá atrás. Porque o que adianta atribuir a esses tribunais a orientação a dizer a última palavra em matéria de lei federal, infraconstitucional e matéria de direito constitucional, se as orientações emanadas desses tribunais puderem não ser seguidas? Né? Esse é um primeiro ponto. É claro que nós estamos, e eu sempre observo isso quando trato deste assunto em específico, no movimento pendular. O que eu quero dizer que nós estamos no movimento pendular? Nós vínhamos, pré-código, de um momento de uma dispersão jurisprudencial tal que foi preciso um código para dizer, na minha cabeça, o que é óbvio. Eu, como magistrado, se magistrado fosse, jamais deixaria de observar, ainda que contra a minha convicção pessoal, orientações firmes dos tribunais superiores. Acho que, todavia, o Código foi muito restritivo e assim também, por exemplo, o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, no artigo 256-S, ao dispor acerca dos legitimados a provocar a revisão das decisões emanadas de recursos repetitivos. Afinal de contas, essas revisões só se podem dar por iniciativa dos próprios ministros ou do Ministério Público Federal. Certamente isso é fruto de um movimento pendular. A gente vem de uma época muito aberta, de uma dispersão jurisprudencial, no meu modo de entender, absurda e inaceitável, e entra numa fase restritiva. Isso tenderá a vir para o meio. Quer dizer, realmente é difícil. Se o meu recurso, quando eu quero levar uma tese nova ao STJ, não sobe porque bate com a orientação do repetitivo, eu fico na dependência da iniciativa do Ministério Público Federal, a quem, é claro, eu posso endereçar uma representação para esse fim, ou o agir de ofício de algum ministro do órgão julgador. É pouco, né? Eu acho, então, essa é a principal conclusão que eu queria afirmar com os senhores. Acho que o Código deu um grande avanço, né? Deu um grande avanço em prol da uniformização, em prol da segurança jurídica, em prol da previsibilidade, né? Porque a segurança jurídica gera previsibilidade, a previsibilidade atrai dinheiro, o ambiente de paz social atrai investimentos e assim por diante. Por outro lado, acho que o Código também foi um pouco adiante, o regimento interno foi um pouco adiante do que deveria ter ido, ao restringir demais as pessoas, quem pode pleitear a revisão das orientações firmadas em recursos repetitivos. Acho que isso, como disse, é fruto de um movimento pendular e deve abrir, né? Deve abrir um pouco para chegar a um ponto de estabilidade.
Mas o que não é aceitável, certamente, é você não saber. É uma primeira turma que decide que o recurso, que um tributo incide, a segunda que decide que o tributo não incide, e eles não uniformizam porque ficam. Sabe por que eles não uniformizam? Porque ficam revendo decisões que eles não precisariam mais rever. Eu vou dar um exemplo para vocês antes que nós passemos ao segundo ponto, que eu acho super eloquente. O Código do Consumidor é a Lei 8.078 de 90. Começou a viger em 91, março. Portanto, o Código do Consumidor vigorou por 25 anos, um quarto de século antes do que o Código de Processo Civil atual entrasse em vigor em 2016. O Código do Consumidor trouxe lá no artigo 6º, inciso 8º, como direito básico do consumidor, né, a possibilidade de inversão do ônus da prova. Hoje isso está previsto expressamente no Código de Processo Civil, com regulamentação do momento em que se deve dar a inversão do ônus. Lá, em 91, não havia isso. E duas eram as correntes. Uma corrente defendida, por exemplo, pelo professor Nelson Nery Júnior, de que o ônus da prova poderia ser invertido na sentença. E uma outra corrente, que eu sempre preferi, no sentido de que o ônus da prova só podia ser invertido até o saneador. Se eu vou inverter o ônus da prova em detrimento de alguém, eu tenho que facultar a esse alguém a possibilidade de se desincumbir daquela prova. Durante 25 anos, o STJ não uniformizou esse entendimento. Durante 25 anos, havia julgados num e no outro sentido. Por quê? Porque é um tribunal que tem que decidir 100.000 vezes se cabe a assinatura básica de plano telefônico. Quando decidindo um assunto uma vez, se ele fosse observado, e nós tivéssemos um 1030, 1A naquela época, esses recursos não subiriam. Né? Não é função de uma corte que se pretende Corte Suprema e não apenas Corte Superior, né? Julgar 100.000 vezes se cabe a assinatura básica de plano telefônico. Aí, evidentissimamente, eles não conseguem se desincumbir dessa tarefa. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de dizer. Né? Os tribunais superiores, o STJ e o Supremo, de uns tempos a esta parte, acentuadamente depois do Código de Processo Civil de 2015, que começou a viger em 2016, devem ser encarados, e isso é muito importante para o país, não como cortes superiores, né? Na terminologia do professor Daniel Mitidiero, mas como cortes supremas, como cortes de precedentes, como cortes que julgam teses. Teses que, a partir do momento em que passem por determinados procedimentos internos, com procedimentos democráticos, com oitiva de amici curiae, etc., passam a ser de observância obrigatória para os demais órgãos do Poder Judiciário. Né? Então, para que nós possamos seguir, é importante que nós entendamos que o objetivo do Código, e é um objetivo que já vinha de uns tempos a esta parte, e acompanha o que acontece no resto do mundo, não é só no Brasil, acompanha o que acontece na Itália, acompanha o que acontece na Alemanha acentuadamente desde 1990, né? Passam a ser essas cortes vamos dizer, que se encontram no ápice do sistema, passam a ser muito mais entendidas como cortes de precedentes, cortes de teses, do que propriamente cortes que julgam casos concretos. Ou melhor dizendo, são cortes que definem teses a partir do julgamento de casos concretos. Bom, passado isso, vamos para o ponto número 2. O ponto número 2 é tratar de inteligência artificial. Né? Obviamente é um assunto que não é afeto à minha área de especialidade, embora muitos e muitos anos atrás eu até tenha ensaiado alguns anos de Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Mas, de qualquer forma, né, o que se diz tranquilamente de inteligência artificial, né, e eu tive a oportunidade de ler vários textos do professor Diélio Nunes, textos do professor Paulo Lucon, né, o que se diz claramente, e também ficam aqui os meus agradecimentos especiais a um rapaz mestrando da FMU, o André Carvalho, que trabalha especificamente nessa área, está auxiliando a rever meu trabalho de livre-docência e me ajudou especificamente a montar essa aula na parte, ou esse texto, essa exposição na parte de inteligência artificial. Basicamente, inteligência artificial, segundo eu pude entender, significa seguir padrões pré-estabelecidos. Basicamente, inteligência artificial significa
replicar padrões. Então, basicamente, inteligência artificial significa não inteligência. Basicamente, inteligência artificial significa incapacidade de criar. Né? Basicamente, significa replicar padrões. Mas com algumas vantagens em relação a nós. Né? A principal dessas vantagens é o foco. Enquanto a gente replica, meu filho acabou de entrar ali, né? Enquanto a gente dispersa, a inteligência artificial é extremamente focada. Há dois níveis de inteligência artificial. Né? Aquele nível de inteligência artificial em que nós alimentamos a máquina, né, acerca de determinados padrões para que ela possa trabalhar, e outro nível de inteligência artificial onde ela detecta padrões. Né? Ao primeiro se denomina de machine learning, ao segundo se denomina de deep learning. Vamos procurar exemplificar primeiro com exemplos fora da área do direito. Né? Então, você explica, você alimenta a máquina de dados, né, sobre o que é um automóvel, por exemplo. Esse é o exemplo que o André me passou. Você define um automóvel de metal, o automóvel tem vidros, o automóvel tem motor, o automóvel tem rodas, o automóvel tem pneus. Né? Tanto mais ricos os dados com que você alimentar a máquina, mais precisamente ela vai responder para você se um determinado objeto que é submetido à análise dela é um carro ou não. Se você alimentar essa máquina defeituosamente, muito possivelmente ela pode fazer alguma confusão e responder, por exemplo, que um caminhão, responder, por exemplo, que um trator é um automóvel, quando na verdade ele não é um automóvel. Mas isso, o problema não está na máquina, o problema está na alimentação de dados da máquina. E existe uma outra possibilidade, que não é o que se chama de deep learning. Você não alimenta a máquina com os seus dados, mas a máquina detecta os dados a partir do momento em que você diga que um determinado bem pertence ou não pertence àquela categoria. Então, ele me citou, por exemplo, e eu fiquei bastante impressionado com isso, e ele também, uma pesquisa feita pela Universidade de Stanford. Portanto, uma universidade séria. E essa pesquisa feita pela Universidade de Stanford consistia no seguinte: as pessoas iam lá e se apresentavam espontaneamente, né, e declinavam, ao se apresentar, a sua opção sexual. Basicamente, se eram hetero ou homossexuais. Né? A pessoa ia lá e declinava a sua opção sexual. Né? E a máquina tirava 5 fotos de ângulos variados do rosto da pessoa. E a máquina processava esses dados. Né? A máquina processava esses dados e identificava características, então, a partir, obviamente, do que a pessoa dizia. A pessoa declinava ser homossexual, ela identificava as características. Hétero, procurava identificar as características próprias. Né? E pasmem, segundo o resultado da pesquisa, né, aplicados e devidamente processados esses dados, a máquina chegou a um percentual de 95,7%, se eu não me engano, é um percentual dessa ordem, de acurácia. Né? A partir desse instante, o sujeito ia lá, submetia o rosto dele, identificava no rosto dele determinadas características e a máquina detectava, então, com 95% de precisão, se os fulano, conforme ele admitisse, era ou não era heterossexual, era ou não era homossexual. Isso é o deep learning. A máquina vai lá e, a partir dos dados que lhe são fornecidos, ela detecta as características. Muito impressionante. O que isso tem a ver com o direito? Bom, vamos pensar primeiro o direito, e no tópico terceiro, em seguida, nós vamos falar dessas técnicas aplicadas às decisões judiciais e dos problemas que isso gera. Agora eu quero falar dessas técnicas aplicadas para nós, advogados. É simples. Né? Eu tenho que ajuizar uma determinada ação versando relação de consumo. Essa ação, por N motivos, porque a competência concorrente a 2 réus, por exemplo, eu posso escolher um dos foros do domicílio de cada um dos réus. Eu posso ajuizar essa ação em São Paulo, eu posso ajuizar essa ação em Campinas. Né? Então, eu alimento essa máquina e digo: olha, eu quero que saibam determinada discussão
determinado tipo de cláusula, né? Se é tida como válida em São Paulo, eu dou lá os parâmetros para que essa máquina possa fazer pesquisa, ou é tida como válida em Campinas. Quais as chances dessa ação dar certo em São Paulo, quais as chances dessa ação dar certo em Campinas, né? E a partir dos dados de que essa máquina me retorne, eu opto por ajuizar a ação em São Paulo, ou eu opto por ajuizar a ação em Campinas. Fica aqui só um registro importante, né? Isso, na verdade, é aquilo que o Márcio, na sua introdução, referiu como análise preditiva, né? Isso, na verdade, é, no meu modo de entender, uma pesquisa legítima, né? A partir da qual eu alimento a máquina com dados das decisões acerca de determinado tema, em São Paulo, alimento a máquina acerca das decisões sobre determinado tema em Campinas, né? E a partir dos resultados dessa pesquisa, eu concluo pela propositura da ação em São Paulo e em Campinas, conforme o interesse dos meus clientes, né? Mas é engraçado, porque eu tive notícia aqui que há uma lei, por exemplo, na França, onde se diz assim, eu vou ler só o texto, é uma lei recente: os dados de identidade dos magistrados e membros do judiciário não podem ser reutilizados com o objetivo de avaliar, analisar, comparar as suas práticas profissionais ou alegadas, com uma pena de até 5 anos de reclusão. Ou seja, o que esse dispositivo visa proibir é justamente a criação de startups que façam análise preditiva, que façam analytics. Certamente isso tem um pouco a ver, ou tem muito a ver, com o problema do juiz natural, né? Mas, na minha cabeça, esse tipo de análise, pelo menos da forma como eu descrevi, não encontra nenhum óbice na lei, né? Mas isso é o machine learning, isso é o mais simples. Quer dizer, eu forneço os dados, eu forneço as características, eu alimento a máquina, eu digo as decisões e falo, máquina, eu quero cláusula tal, julgar procedente. Procure esses 2 ou esses 3 termos, cláusula tal e abusividade e julgar procedente. E ela procura, e então ela me subsidia a escolha acerca da opção de propor ação em São Paulo ou propor ação em Campinas, né? Mas o André me deu um outro exemplo que me parece extremamente interessante e, na verdade, já representa um avanço, né? É muito mais uma hipótese de deep learning do que uma hipótese propriamente de machine learning. Está muito mais próximo da pesquisa da Universidade de Stanford do que fornecer padrões à máquina para que ela faça, para que ela me ajude, para que ela subsidie, por exemplo, se eu proponho ação em São Paulo e em Campinas, né? No exemplo que ele deu, havia em uma determinada comarca, e o exemplo é concreto, em uma determinada comarca havia determinadas ações de indenização por acidentes que davam X de indenização nos juizados especiais, e outras ações de indenização por acidentes congêneres que davam Y de indenização. Então, ele submeteu as decisões, tanto as que davam X como as que davam Y, a uma análise da máquina. Então, aí a máquina identificou as características da decisão que dava Y de indenização, que era R$15 mil, e as características da decisão que davam X de indenização, que eram R$4 mil, né? E a partir daí a máquina disse, olha, se você encaminhar a sua petição inicial desse modo, e sobretudo e principalmente, se utilizar de tais e quais palavras e fizer a sua petição inicial com tais e quais características, você vai muito possivelmente obter Y de indenização e não obter X de indenização, né? Feito isso, né, o fulano ajuizou a ação com essas características e efetivamente obteve a indenização maior, obteve a indenização de 15 mil. Então, isso já é a própria máquina, né, analisando os dados que lhe são submetidos, mas sem que eu delimite as características. Eu quero saber o que caracteriza uma decisão de 15 mil reais, o que caracteriza uma decisão de 4 mil reais. Ou seja, quais são os fatores que foram levados em consideração. E isso eu só vou saber através de uma análise repetitiva. Com tanto mais dados eu municiar a máquina, mais exata e mais precisa vai ser
a decisão, a resposta que ela vai me dar. Muito bem. Então, nós já falamos do papel do Superior Tribunal de Justiça e do papel do Supremo Tribunal Federal, acentuadamente depois da Constituição de 1980, do Código de Processo, da Constituição de 88, certamente, e do Código de Processo Civil. Nós falamos em 2 níveis de inteligência artificial, Machine Learning e o Deep Learning. Nós falamos tanto de um como de outro, em linhas gerais, e aplicados especificamente ao direito, mas do ponto de vista de subsidiar a escolha, o trabalho, o dia a dia do advogado. Em que medida isso serve, ou isso deve ser aplicado, ou isso é útil para as decisões judiciais? Primeiro, eu devo dizer que essa é uma pergunta quase que retórica, né? É inexorável que isso seja aplicado cada vez mais e mais, em maior extensão, para as decisões judiciais, né? Portanto, a gente tem que ver a melhor forma, né, de que isso seja aplicado, saber em que grau e aonde deve ser aplicado. Porque não adianta discutir mais se pode ou não pode ser aplicado, porque isso é uma realidade, né? Está lá o Victor no Supremo Tribunal Federal para nos responder isso. Eu diria que nos juízos de primeira instância e nos tribunais locais, tribunais de apelação por excelência, TRFs e tribunais de justiça, né? Mas principalmente nos juízos de primeira instância, eu já vou explicar o porquê, é muito saudável isso, né? Por causa daquilo que nós dissemos no início. Quer dizer, tanto mais se buscar, se seguir os precedentes do STJ e do Supremo, e no que não houver, diz o 927, dos próprios tribunais locais, tanto mais a gente vai ter uma justiça séria, respeitada e previsível e um ambiente de segurança jurídica. Aqui é preciso um cuidado, um parênteses, antes que nós prossigamos. É preciso um redobrado cuidado, né? É preciso que se atente, né, um especialíssimo cuidado na hora de alimentar máquinas com dados, né? É conhecido de todos os estudiosos que atuam nessa área, o problema do COMPASS. O COMPASS é um programa que é usado em todos os Estados Unidos, em todos os estados dos Estados Unidos. E é um programa que substancialmente avalia riscos. Avalia riscos no sentido de concessão ou não do preso, no sentido de concessão ou não de habeas corpus, conforme o grau de periculosidade que esse preso represente à sociedade, conforme os riscos que ele apresente para a ressocialização, e serve também para avaliar a possibilidade de progressão da pena. A questão de algum tempo atrás, né, surgiu uma discussão em torno do COMPASS se utilizar de critérios racistas, né? Um determinado fulano ajuizou a ação discutindo esse assunto, dizendo que o COMPASS ele considerava de maior periculosidade negros e latinos. E o assunto chegou à Suprema Corte local, que era a Suprema Corte de Wisconsin, e se decidiu pela validade do COMPASS. Agora, o problema, obviamente, não está no COMPASS. O problema está em ter municiado o COMPASS a partir de dados ou a partir de decisões, né, oriundos de juízes, de pessoas como nós, que ao decidir levaram esses fatores em consideração, né? Então, esse é um problema sério. Lá o COMPASS foi validado, continua sendo utilizado pela Suprema Corte de Wisconsin, e o assunto interpuseram um certiorari para a Suprema Corte Americana. Como você sabe, é um certiorari que, grosso modo, equivale ao nosso recurso extraordinário. Lá pode ser rejeitado sem fundamentação e sem necessidade de explicar o porquê. Aliás, a Suprema Corte Americana rejeita de 8.000 certiorários, cerca disso endereçados a ela por ano, ela rejeita 7.900. Então, foi rejeitado, entre outras razões, certamente porque um dos critérios que baliza a Suprema Corte para aceitar um certiorário é a discussão, é a ampla discussão do assunto nas instâncias locais,
nos tribunais ordinários, nas Supremas Cortes Estaduais. Como o assunto é relativamente novo, talvez seja por isso a Suprema Corte entendeu que não era o momento disso chegar para que ela apreciasse. Mas esse é um assunto sério, né? Então esse é um problema. Então eu vejo com bons olhos a utilização de inteligência artificial para decisões, em primeiro grau e no tribunal. Mas notem bem, alto lá, para subsidiar decisões, não é para decidir, né? Eu reputo, né, a interferência humana, ainda que numa fase final, indispensável, né? E indispensável justamente para que se façam correções como essa que eu apontei, que o diabo do programa, por ter compilado dados de juízes racistas, se utilizava ou decidia, entre aspas, de acordo com os critérios com os quais ele foi alimentado. Vejo com muito mais ressalva, né? Vejo com muito mais ressalva e muito mais resistência a utilização da inteligência artificial nos tribunais superiores, né? É claro que o Victor, que no Supremo Tribunal Federal é utilizado basicamente, né, basicamente para detectar se a matéria envolvida se encarta numa das hipóteses em que o Supremo já decidiu haver repercussão geral, quanto a isso não há problema algum, né? É claro que no STJ, o fato de ler e sugerir uma decisão, mas que depende da validação do ser humano, também não interfere ou também não representa um problema muito sério. Onde eu vejo o problema mais sério é, voltando ao que eu disse no início, a inteligência artificial não pensa, a inteligência artificial não cria. A inteligência artificial, essencialmente, pelo menos no grau que nós estamos, replica padrões, né? Como é que o direito evolui? Como é que as coisas mudam se nós ficarmos eternamente replicando padrões? Mas as coisas não devem mudar, devem ter uma certa previsibilidade. Aliás, você mesmo falou isso. Devem, né? Devem ter uma certa previsibilidade, principalmente a partir das orientações emanadas das Cortes Superiores. Mas as orientações emanadas das Cortes Superiores mudam, né? Eu vou dar alguns exemplos. A Suprema Corte Americana, por exemplo, utilizava-se até 1929, ano da grande crise, né? Pelo menos a grande crise até 2020, né? Ela se utilizava da cláusula do devido processo legal para justificar a não intervenção do Estado da economia. A partir da crise de 1929, a própria Suprema Corte passou a justificar a intervenção do Estado da economia a partir da cláusula do devido processo legal. Em 1896, nós tivemos um caso famosíssimo na Suprema Corte Americana sobre racismo, Plessy versus Ferguson, onde a Suprema Corte Americana decidiu: negros e brancos são iguais, mas separados. É o famoso separate but equal, né? Essa orientação perdurou de 1896 até 1954. Em 1954, quando foi julgado o famosíssimo caso Brown versus Board of Education na Louisiana, se permitiu então que uma criança negra estudasse sem qualquer espécie de discriminação ou sem qualquer espécie de separação numa escola onde os demais meninos eram negros. Como é que a jurisprudência pode evoluir, principalmente nesses tribunais de tese, né, se nós ficarmos indefinidamente replicando padrões? E no Brasil isso acontece? Acontece. E muitas vezes acontece para o bem, né? Pelo menos eu vejo assim. É aquilo que o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, muitas vezes se refere como ativismo do bem. Então é o caso, por exemplo, de ampliar o conceito de união estável previsto no artigo 1923 do Código Civil para a união estável homoafetiva também, né? Ou será que foi realmente a intenção do legislador não permitir que duas pessoas, em função da sua opção sexual, não pudessem formar uma união estável, né? O Supremo evoluiu no assunto da prisão civil do depositário infiel e mudou radicalmente com a sua orientação precedente. Então, eu vejo com muito bons olhos a utilização da inteligência artificial como instrumento de decisão, mas principalmente para os juízos de primeira instância.
Já vejo com alguma ressalva, mas também sem muitas restrições, nos tribunais estaduais. Com alguma ressalva, porque esses tribunais, embora originariamente tribunais de apelação, a eles também foi adjudicado uma certa parcela de uniformização da jurisprudência, de padronização, de estabelecer até mesmo precedentes, por exemplo, através do IRDR. Então, me parece que essas funções são um pouco, ainda que na minha cabeça elas não coubessem muito para a gênese dos tribunais estaduais, elas me parecem um pouco incompatíveis com essa ideia de replicar padrões. E vejo com muita até angústia a utilização dessas técnicas no âmbito dos tribunais superiores. Porque esses tribunais superiores, mais e mais, são tribunais de teses. São tribunais cujas orientações devem ser seguidas pelos outros tribunais, pelos outros órgãos do Poder Judiciário, né? E que, conforme as coisas se alterem, como foi o caso do depositário infiel, como foi o caso da concepção de união homoafetiva, devem fazer com que essas alterações socioeconômicas repercutam nas suas decisões. Não é para mudar de uma hora para outra, evidentemente. A ideia de precedentes pressupõe uma certa estabilidade. O 926 do Código fala em jurisprudência íntegra, estável, coerente, mas também não são. Por isso é que eu aludi, por exemplo, ao problema da dificuldade de revisão das teses firmadas em repetitivos. Isso não deve se tornar uma pedra intransponível para a revisão e evolução do direito. Muito bem. Se isso é um problema para as decisões judiciais, eu vejo o problema, assim, grossíssimo modo, da forma como eu expus, isso também é um problema para o advogado. Mas, na verdade, eu retifico o que eu disse. Aliás, eu comecei falando que é um problema para o advogado para retificar deliberadamente. Isso é um problema para toda e qualquer profissão. Isso é um problema para todo mundo. É uma questão de adaptação, né? Assim como já não tem mais loja de videocassete para você alugar na sexta-feira, não tem loja de DVD, as coisas evoluem, tem que mudar, né? Foi noticiado, por exemplo, que o Walmart no mundo inteiro não tem mais faxineira, né? Que a limpeza é feita por robôs. Então, isso precisa ser entendido e, de uma certa forma, assimilado pela sociedade. Ah, mas isso se reflete na vida do advogado? E como se reflete? 2 números, né? Há um estudo nos Estados Unidos, acho que também da Universidade de Stanford, se eu não me engano, no sentido de que 30% do trabalho feito por advogados naquele país pode ser feito por máquinas, né? O JP Morgan fez um estudo também no sentido de que uma máquina, em alguns minutos, realizou o equivalente ao trabalho de 50 advogados experientes em 27.000 horas. Então, realmente, do ponto de vista do trabalho repetitivo, as máquinas levam uma grande vantagem para a gente. Nenhum de nós aqui seria capaz de fazer o que a máquina de Stanford fez. Nenhum de nós, né? Porque nós não temos a concentração, o foco, a capacidade de processamento de dados específica que a máquina tem. Mas nós temos uma coisa que eles não têm, e acho difícil que venham a ter, que é a capacidade de criar. Então, nós temos que mudar, né? Acho que nós temos que nos servir da inteligência artificial como forma de melhorar e aprimorar o nosso trabalho. E temos que alterar determinadas tarefas que o advogado fazia e vai deixar de fazer, né? Assim como eu, certamente, também a doutora Andréia, né? Líamos diário oficial, né? Depois passou a ser diário oficial eletrônico. Quer dizer, determinadas tarefas mudaram, evoluíram, mas nem por isso o advogado deixou ou vai deixar de existir. Apenas é uma questão de adaptação. Sobreviverá aquele que melhor se adaptar. Então, Márcio, acho que substancialmente são essas as minhas considerações. Doutora Thais, eu renovo os agradecimentos, o convite para estar aqui na presença de vocês. Meu muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou absolutamente às ordens. Professor, eu diria que eu tive uma aula. Muito embora eu trabalhe com machine learning, deep learning, desde 1996,
eu diria que processualmente você contribuiu muito. Acho que para a nossa próxima palestra de quarta-feira, que a gente vai estar falando um pouquinho do futuro da advocacia, de inteligência artificial, mas do exposto por você, professor e amigo, você fez uma palestra que você tratou de previsibilidade em direito familiar, você versou sobre direito tributário, você falou sobre direito de consumo, você falou sobre direito penal, questões relacionadas à inteligência artificial, e eu achei muito interessante a não inteligência por conta da falta de humanização, né? A falta do elemento humano, que é um dos pilares da nossa comissão em termos de apresentação social, né? Porque quando você versa sobre assuntos de modo repetitivo, e se a gente trabalhá-los no direito das coisas, né, em contratos, seja ele em consumos, em direito do consumidor, e inclusive nos tribunais, que nem você brilhantemente versou, eles são necessários, indispensáveis e virão mesmo suprimir a capacidade humana desses contenciosos de massa mesmo. Mas o aspecto humano, professor, e eu acho que eu partiria dessa pergunta, dessa premissa, né, condicionado a alguns direitos que eu diria fundamentais, né, como ser o direito à vida, à liberdade direito à vida, à liberdade e à propriedade, né, que versam a Declaração dos Direitos do Homem, seriam fundamentais que em nenhum momento houvesse essas questões, e se houverem, porque a tendência é essa, né, de isso ser absorvido dessa forma pelos tribunais, que nós, advogados, consubstanciado nesse conhecimento, nessa sua exposição, existem questões relacionadas ao distinguish, né, que eu acho que você poderia até estar versando ou tratando um pouquinho desse tema, que justamente faz com que a nossa profissão seja indispensável a esse combate desse sistema de repetição em determinados momentos. Se você pudesse nos agraciar aí com algum comentário em relação à nossa indispensabilidade que versa o artigo 133 e esse papel de trabalhar essa distinção, eu ficaria muito grato, professor. Olha, se você falou em distinguishing, me veio à cabeça, Márcio, um exemplo, né? E com isso uma crítica também ao nosso Código de Processo Civil, né? O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento, acho que há menos de 2 anos, deve ser 1 ano e pouco, no sentido, não me lembro exatamente do teor da súmula, mas é mais ou menos isso. Dizer assim, que a embriaguez não é causa, a embriaguez ao dirigir, né, não é causa de excludente da obrigação da seguradora de pagar o seguro de vida. Muito bem, está lá. Aí, é um pouco esquisito esse texto, né? É um pouco esquisito, porque eu acho que depende um pouco da situação. Porque o Código Civil é expresso. Se você agrava o risco que foi avaliado pela seguradora, ao estabelecer o valor do prêmio, etc., você perde o risco do seguro. Você perde o direito ao seguro, ao prêmio. Bom, aí é preciso, então, que se olhe. Eu fui ler, por conta lá de um determinado assunto, os acórdãos que deram origem a essa súmula. E os acórdãos que deram origem a essa súmula, eles, na verdade, dizem o seguinte: a só embriaguez não é causa de excludente da obrigação de pagar o seguro de vida. Bom, muda completamente a história. O que quer dizer isso? Bom, eu bebi além da conta, infração até penal, né? Mas eu estava andando a 40 por hora na faixa da direita, né? Parei no semáforo, veio um maluco e bateu em mim. Eu morri,
Mas por que aqueles beneficiários meus não vão ter o seguro de vida? A embriaguez não teve qualquer espécie de correlação com o acidente, né? É completamente diferente da situação daquele sujeito que pega um automóvel, né, porque embriagado, sai em alta velocidade, comete toda sorte de infrações possível, tem um acidente e vem a falecer. No primeiro caso, é muito razoável excluir a obrigação de pagar o seguro de vida. No primeiro caso, não é razoável, porque não houve qualquer espécie de correlação entre o estado de embriaguez e o acidente. No segundo, é muito razoável excluir. Só que a súmula não faz distinção. Então, ou melhor dizendo, o texto da súmula, né, o enunciado da súmula não faz distinção. Agora, você só pode interpretar o precedente a partir dos acordos que lhe deram origem. Você só pode interpretar o precedente através das circunstâncias fáticas em que eles são construídos. E, no entanto, eu tenho visto muitos julgados aplicando isso indistintamente, né? Aplicando esses julgados, quer dizer, vem lá, seguro de vida, certamente a máquina deve ter um papel importante nisso, seguro de vida, né? Acidente de automóvel, não exclusão do pagamento da indenização para os beneficiários do seguro, né? E quem está lá? E quem é que vai mostrar que aquilo é diferente? Somos nós. Quem é que vai apontar que aquilo é diferente, né? Porque isso, a grande dificuldade, assim como o grande erro, assim como na má alimentação de dados na máquina, está na dificuldade e muitas vezes na inexperiência, né, de quem compila os dados essenciais do julgado no enunciado de súmula. Quer dizer, o ato de compilar os dados essenciais do julgado no enunciado de súmula, materialmente, é muito similar ao ato de alimentar máquinas com dados para que ela possa decidir. Eu tenho que ter a arte de alimentar a máquina com dados para que ela possa decidir a partir dos dados essenciais para que ela possa identificar o caso concreto. Assim como eu também tenho que pensar dos acordos que deram origem àquele entendimento, os atos essenciais, né? Então, se eu não tiver lá para dizer, só que se eu interpuser um recurso especial discutindo esse assunto, esse recurso especial vai ser negado seguimento, porque ele bate com orientação de súmula, né? E como é que eu faço isso? Então eu interponho o agravo interno no tribunal de origem. Ótimo. Aí eu perco de novo no tribunal, no agravo interno. Como é que eu faço para isso chegar no STJ? Há um entendimento, por isso que eu aludi aquele movimento pendular, que isso não chega no STJ, né? Há um entendimento no Superior Tribunal de Justiça, principalmente, que quando qualquer tribunal estadual, qualquer tribunal regional federal nega seguimento a um recurso, porque a orientação que se pretende discutir naquele recurso já foi firmada em recurso repetitivo de modo contrário, né, isso não sobe mais. É até compreensível que isso não suba mais, mas que gera uma situação absurda, gera. Quer dizer, é até compreensível esse entendimento, eu entendo que está subjacente a ele, mas gera uma situação absurda, porque quem tem que dizer em última análise se um caso é igual ou não é igual a um precedente não é o tribunal local, né? É o Superior Tribunal de Justiça. Agora, se a máquina é mal alimentada, ou se o sujeito que monta, ou se a equipe que monta a súmula e submete a redação à Corte Especial lá, faz a coisa mal feita e deixa passar, como foi o caso especificamente dessa súmula, você cria situações disparatadas. E por isso é que eu disse, eu acho que a máquina é boa, né? E quando é boa, deve ser usada para elaborar uma pré-decisão. O elemento humano é indispensável. Agora, na parte que exige criatividade, né? Quando você vai discutir a união estável homoafetiva, quando você vai discutir com ou sem razão, não é o que vem a pena discutir se o tipo penal do racismo pode ser estendido para o tipo penal da homofobia, por exemplo, como foi feito. Eu não concordo, mas foi o que o Supremo decidiu. Para mim, ofende o princípio da tipicidade, mas foi o que o Supremo decidiu. Um elemento humano é absolutamente indispensável, né? Professor, novamente, obrigado. Eu queria convidar todos os presentes que participem amanhã da nossa palestra com o Dr. Everton Gonzalez e Dr. Rafael Duran, que versará sobre os impactos da jurimetria e análise preditiva no contencioso de volume. No dia 19,
aqueles que puderem me honrar com a presença, eu farei a palestra sobre jurimetria, análise preditiva, tecnologia, serviço da advocacia, sob a presidência de mesa da doutora Thaís Jureme, mediador doutor Paulo Galindo. Não esquecendo da palestra de ontem, a presidência de mesa vai ficar pela doutora Renata Juliboni e a mediadora a doutora Alessandra Lanza. No dia 20, na quinta-feira, nós teremos uma palestra com o doutor Sérgio Nassur, que tratará sobre inquérito policial e seus efeitos no Tribunal de Justiça. A presidência vai ser feita pelo doutor Bento Pussi, o mediador doutor Walter Zúcaro. E nós vamos encerrar a nossa semana jurídica com a palestra sobre proteção de dados no mundo, efeitos da LGPD e indicadores, com o Dr. Rodrigo Fago e Ricardo Rodereger. A presidência da mesa vai ser feita pelo Fabrício Borelli e a mediação pelo Dr. Ricardo Lucefer. Eu vou passar a palavra para a nossa presidente, para que ela faça suas considerações e possa encerrar, se ela quiser, esse evento, agradecendo, Eduardo, com sua permissão, Dudu, o carinho. Fica desde já o convite, já vou pedir a portaria para nomeação sua para a nossa comissão, porque eu, sinceramente, processualmente, aprendi como nós devemos o fazer todos os dias. Aprendi muito com a sua exposição, tecnicamente, com a sua coerência, e acho que nós devemos explorar, sim, todo esse conhecimento a favor da advocacia, para que a gente possa ser bem mais combativo e não nos rendamos à inteligência artificial ou à desinteligência, como em alguns casos de polícia são chamadas as ocorrências. E, na verdade, nós devemos... eu queria citar uma frase, antes de passar para a Thaís, que nós utilizamos na nossa comissão, que, inclusive, é o Caio, ele versa sobre isso: afastar a advocacia dos espaços de justiça é negar a própria cidadania. Né? Passo a palavra para a nossa presidente. Dudu, muito obrigado, um beijo no teu coração. Sinta-se um membro já desta comissão, tá? Thaís. Ótimo. Foi realmente excelente, né? Não tem nem o que falar. Aliás, fechei o vídeo, porque enquanto o Eduardo estava falando, eu estava aqui anotando, né? Então, é sempre muito bom ouvir o Eduardo Arruda-Alvim, demonstrou, na verdade, comprovou mais uma vez a sua sabedoria, e mais do que isso, vem colocar para a gente essa necessidade de a gente estar se adequando com a tecnologia, utilizando dos benefícios da tecnologia. Eu sempre falo que é muito interessante um filme do Charlie Chaplin chamado Tempos Modernos, em que ele faz uma crítica à Revolução Industrial, e algo que a gente efetivamente teve que se adaptar lá atrás. E, mais uma vez, a gente está sofrendo novas adaptações, e aí numa situação que acabou acelerando, né, a utilização da tecnologia. Talvez, se fosse no momento anterior, nós não estaríamos com a presença de pessoas de outros estados, como eu vi que nós temos uma ouvinte do Rio Grande do Sul, né? Só num dos exemplos. Então isso para a gente realmente é fantástico, né? Talvez não estaríamos com tantas pessoas nos ouvindo nesse momento. Então, a gente saber aproveitar o uso da tecnologia ao nosso favor. E o Eduardo, simplesmente, de uma forma muito simples, trouxe para a gente informações já vindas, né, de outros tempos, de análises anteriores, e que vem bater na nossa porta aí de uma forma mais urgente nesse momento, e de uma forma muito gostosa de ser ouvida. Eduardo, muito, muito obrigada. Foi realmente fantástico. Mais uma vez, muito obrigada, Andréia, em especial, a qual eu agradeço, todos os membros da comissão, e é esse
fofos, maravilhosos, que é o pessoal do staff, que está sempre com a gente. Então, eu sei o trabalho que eles estão tendo nesse mês do advogado. Quero parabenizar todos os advogados aqui presentes, que para a gente é realmente muito importante. Então, a todo o staff da OAB, fica aqui os meus singelos agradecimentos. Mais uma vez, a todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Eduardo, muito, muito obrigado de coração. A casa é sua. Então, eu encerro o nosso evento de hoje, convidando vocês para estar conosco mais uma vez amanhã. Eu tenho certeza que vai ser outra palestra fantástica, um outro evento fantástico. Eu conto com a participação de vocês e entre em contato conosco, venha fazer parte do nosso grupo. Nós estamos abrindo um grupo de estudos e é muito importante que a gente possa refletir junto, aprender junto, em especial nesse novo momento. Muito obrigado, gente. Boa noite, Márcio. Muito obrigado. Beijo a todos. Tchau, tchau.